Você sabia que enquanto pisamos despreocupados pelo jardim, milhões de pequenos engenheiros trabalham freneticamente sob nossos pés, preparando uma das operações de sobrevivência mais impressionantes da natureza? Oi, eu sou a Nath, adoro pintar, assistir e conversar. Normalmente eu pinto e fico assistindo alguma coisa, né? Eu sempre coloco alguma coisa aqui no meu tablet para poder ficar assistindo enquanto eu pinto. E aí eu tava sentindo a necessidade de conversar com alguém, né? Que às vezes eu fico aqui sozinha, mas à medida que eu vou assistindo, eu vou querendo interagir, conversar, aquela coisa toda, né? Eu não sei se com você é assim também. Foi quando eu tive a ideia de fazer esse quadro aqui, né? Então, enquanto eu faço alguma coisa, pinto, em alguns momentos eu vou estar lavando prato, sei lá, fazendo algum artesanato, alguma coisinha assim, a gente vai aqui aprendendo, né? Conversando, fofocando, seja lá qual for o conteúdo, né, do vídeo em que eu escolhi aqui pra gente assistir juntas e para a gente conversar também. Espero que você goste e que esse seja um momento, né, que você tem aí para relaxar, descontrair e fazer alguma coisa também. Então já me diga, né, se você pinta, o que é que você faz, o que é que você gosta de fazer normalmente, para você reservar esse tempo para a gente fazer juntas, né, conversar enquanto a gente vai pintando ou então fazendo alguma coisinha. O ar começa a esfriar e as primeiras folhas ganham tons alaranjados. As formigas iniciam uma corrida desesperada contra o relógio. Não se trata apenas de juntar comida, mas de garantir que toda uma civilização subterrânea sobreviva aos meses gelados que se aproximam. Cada segundo é precioso. Cada operária tem sua missão. E o fracasso simplesmente não é uma opção. Olhando superficialmente, o vai e vem dessas pequenas criaturas parece apenas mais um dia comum. Porém, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, uma transformação sutil mas radical acontece. As trilhas de formigas se multiplicam, ficam mais movimentadas, quase caóticas. Minúsculos fragmentos de sementes, pedaços de folhas cortadas com precisão cirúrgica e restos de insetos são transportados com uma urgência quase palpável em direção ao formigueiro. Esse súbito aumento de atividade não é aleatório. As operárias mais antigas, verdadeiras veteranas da colônia, conseguem detectar mudanças microscópicas na temperatura ambiente e na umidade do ar. Seus corpos funcionam como sensores biológicos altamente calibrados, que captam os primeiros indícios de que o calor do verão está se despedindo. Aqui em casa mesmo a gente já sabe quando vai chover, porque elas comem tudo. Elas pegam todas as folhas através de feromônios, mensageiros químicos que criam uma rede de comunicação tão sofisticada quanto qualquer sistema tecnológico que já desenvolvemos. E silencioso é disparado, uma reorganização massiva tem início. As operárias mais jovens, que normalmente passam seus dias nas profundezas do ninho cuidando das larvas indefesas, recebem novas ordens. Elas precisam expandir e reforçar as câmaras de armazenamento, espaços subterrâneos onde todo o alimento coletado será guardado. Essas despensas naturais devem ser ampliadas e protegidas contra infiltrações de água, garantindo que os suprimentos permaneçam em perfeitas condições durante os longos meses de frio intenso. Enquanto as jovens trabalham no subsolo,
As formigas mais experientes, acostumadas aos riscos do mundo externo, embarcam em expedições de coleta que duram o dia inteiro. Elas saem do formigueiro nas primeiras luzes da manhã e só retornam quando a escuridão da noite já tomou conta do ambiente, sempre carregando o máximo de provisões que seus pequenos corpos conseguem suportar. É uma jornada extenuante, que se repete dia após dia, mas absolutamente indispensável para a sobrevivência coletiva. A coleta de sementes representa uma das atividades mais detalhistas e complexas. Determinadas espécies de formigas desenvolveram técnicas agrícolas surpreendentes. Elas guardam as sementes em câmaras profundas, onde temperatura e umidade são mantidas em níveis ideais, de forma completamente natural. Nesses depósitos especializados, as sementes ficam protegidas de fungos e outros organismos que poderiam comprometer sua qualidade. Algumas formigas chegam ao ponto de separar partes específicas dos grãos, removendo componentes que poderiam apodrecer durante o período de armazenamento. De forma ainda mais fascinante, existem áreas de secagem dentro do formigueiro. Após recolher sementes ou fragmentos de folhas, as operárias os depositam em câmaras mais próximas à superfície, onde o calor do sol aquece naturalmente o solo. Esse processo de desidratação impede que os alimentos acumulem umidade excessiva, prevenindo deterioração. Cada semente passa por uma inspeção rigorosa antes de ser cuidadosamente empilhada nos depósitos. Eu sempre esqueço que esse daqui tá falhando. Enquanto todo esse frenesi toma conta do formigueiro, a rainha permanece isolada nas profundezas mais seguras do ninho, cercada por camadas de proteção. Sua função, mesmo durante os meses gelados, é continuar produzindo ovos, pois ela é literalmente o coração pulsante da colônia. Se algo acontecer com a rainha, toda a comunidade está fadada ao extermínio. A rainha é super importante, né? As operárias trabalham incansavelmente para manter a Câmara Real aquecida e completamente livre de umidade durante todo o inverno. Elas formam literalmente camadas vivas de proteção ao redor da rainha e das larvas, criando uma barreira orgânica contra o frio penetrante. Esse comportamento sofisticado, chamado de termorregulação coletiva, é uma das principais razões por que as formigas conseguem prosperar até nos ambientes mais inóspitos do planeta. À medida que o outono avança inexoravelmente, a entrada principal do formigueiro começa a ser bloqueada estrategicamente. As operárias escavam pequenos túneis de ventilação, deixando apenas passagens extremamente estreitas, que permitem circulação mínima de ar, mas impedem que o frio brutal penetre até o núcleo do ninho. Esse fechamento é gradual e meticulosamente monitorado. Quando o inverno finalmente se estabelece por completo, a atividade externa praticamente desaparece. As formigas se recolhem para suas câmaras e o formigueiro entra num estado de dormência parcial, mas vigilante. O metabolismo das operárias cai drasticamente e a necessidade de consumir alimento cai a níveis mínimos. Tudo que foi estocado durante os meses de coleta intensa é racionado com precisão matemática, assegurando que a colônia tenha provisões suficientes até que a primavera retorne. A distribuição dos alimentos durante o inverno segue um protocolo quase cirúrgico. Pequenas porções de sementes e insetos preservados são levadas para as câmaras centrais, onde as operárias se agrupam em formações circulares. Cada uma consome o estritamente necessário, permitindo que os suprimentos durem vários meses sem se esgotarem. Mas mesmo durante esse período de aparente inércia, a vigilância jamais cessa completamente. Se a temperatura subir momentaneamente durante algum dia ensolarado de inverno, as operárias podem emergir rapidamente para Já aproveitar sai para qualquer pegar mais oportunidade de comida. coleta. Elas exploram os arredores imediatos do formigueiro, recolhendo pequenos fragmentos de vegetação ou carcaças de outros insetos que não resistiram ao frio. Essa adaptabilidade é o verdadeiro segredo da sobrevivência das formigas. Elas não dependem exclusivamente de suas reservas, mas se adaptam continuamente às condições do ambiente,
aproveitando cada brecha que o inverno oferece. Que inteligentes, né? Que incrível. A natureza é incrível. E olha que aqui em casa a gente percebe, viu? Quando vai chover, meu marido já fala logo, ó, vai chover. Por quê? Porque as formigas, elas invadem aqui em casa. Elas invadem, elas vão pegando tudo que elas veem na frente, tudo. Então, se a gente for lá para fora, a gente começa a ver a grama, que elas vão comendo tudo, né? As folhas das plantas, aquela coisa toda, tudo comida. Um caminho delas, e às vezes elas entram dentro de casa e elas vão comendo tudo. Elas vão comendo não, né? Elas vão carregando os alimentos todos. Mas é uma coisa assim incrível, porque a casa ela fica tomada de formiga e elas carregando tudo mesmo. E a gente ainda tem um coelho, né? E aí ela entra na casa do coelho para poder pegar a comida do coelho e sair levando. E aí elas levam tudo mesmo, é como se elas estivessem fazendo uma limpa, porque elas sabem, né, que elas vão ficar um tempo reclusa, e aí, né, para poder garantir o alimento delas, elas fazem isso. Mas é incrível, a natureza é super incrível. Por isso que eu coloquei até esse vídeo aqui, né, porque eu queria ver justamente essa explicação, né, o que acontece lá dentro, como é essa organização, aquela coisa toda. A chegada da primavera marca o final desse período de hibernação ativa. As primeiras operárias emergem cautelosamente, explorando o solo em busca de sinais de renovação. As larvas que sobreviveram ao inverno se desenvolvem rapidamente e a colônia começa sua expansão. Novas formigas nascem e o ciclo se renova mais uma vez. O trabalho das formigas durante o outono é uma lição poderosa sobre persistência, planejamento estratégico e cooperação absoluta. Cada grão transportado, cada folha cortada, cada túnel escavado é uma prova viva de que na natureza a sobrevivência não é resultado do acaso, mas sim do esforço coletivo meticulosamente organizado. Da próxima vez que você observar uma trilha de formigas no final do verão, lembre-se que elas não estão simplesmente procurando comida, estão literalmente construindo o futuro de toda uma civilização, enfrentando o inverno com uma disciplina e organização que pouquíssimas outras criaturas na natureza conseguem demonstrar. Eu acho que a abelha que também é assim, igual a formiga, né? Bem organizada. Elas são incríveis. Temos muito a aprender com as formigas e com as abelhas. Enquanto essa preparação monumental acontece em ritmo alucinante, as formigas enfrentam uma infinidade de desafios que transformam a busca por alimento numa tarefa árdua e repleta de perigos. Apesar de seu tamanho diminuto, essas criaturas lidam com obstáculos que exigem força extraordinária, resistência impressionante e um nível de organização social que rivaliza com as sociedades mais complexas. Cada expedição de coleta é uma verdadeira batalha contra o tempo e contra forças naturais implacáveis, onde o sucesso ou fracasso pode determinar o destino de milhares de indivíduos. Elas são muito fortes. O primeiro obstáculo surge no exato momento em que as formigas deixam a relativa segurança do formigueiro. O mundo lá fora está saturado de perigos mortais. Predadores como pássaros, aranhas e até colônias rivais de formigas representam ameaças constantes e imprevisíveis. As operárias veteranas assumem naturalmente a liderança, navegando pelo terreno com extrema precaução. Elas seguem trilhas químicas precisas, criadas por feromônios, que orientam suas companheiras pelo trajeto mais seguro até as fontes de alimento. Mas o caminho raramente é direto ou simples.
Ao atravessar campos, jardins e áreas abertas, as formigas encontram obstáculos naturais que para nós parecem insignificantes, mas para elas são verdadeiros desfiladeiros e montanhas intransponíveis. Pedras, galhos caídos e até folhas secas podem bloquear completamente. Aqui parece que é uma lagarta, ó. Uma lagarta de forçando a fogo. colônia a encontrar Aranha. rotas alternativas imediatamente. A capacidade de adaptação rápida é absolutamente crucial. Quando um caminho se torna impraticável, as formigas se reorganizam com velocidade impressionante, criando desvios que podem duplicar ou até triplicar a distância total percorrida, mas que mantêm o fluxo de suprimentos funcionando. Outro desafio considerável surge quando as formigas localizam uma fonte de alimento de grandes proporções, como uma fruta caída ou a carcaça de um inseto maior. A alegria inicial da descoberta rapidamente dá lugar a um problema logístico complexo. Como transportar algo tão volumoso de volta ao formigueiro? É nesse momento que o trabalho em equipe atinge seu ápice. As operárias se organizam formando verdadeiras brigadas de transporte, que, trabalhando em coordenação perfeita, conseguem arrastar cargas que pesam até 50 vezes mais que o peso corporal individual. Caramba! Porém, essa operação demanda tempo considerável e muita paciência. Muita paciência mesmo, e elas não param, né? E aí dá até um ensinamento pra gente, quando a gente observa as formigas. O peso da Independente do carga obstáculo, a gente tem que continuar, né? das formigas, transformando-as em alvos vulneráveis para predadores oportunistas. Em muitas situações, enquanto as operárias se esforçam heroicamente para mover o alimento, outros animais, como besouros ou formigas de colônias vizinhas, tentam roubar o prêmio duramente conquistado. Tadinhas. Nessas circunstâncias, as operárias não hesitam em se defender, travando batalhas ferozes e brutais para proteger o resultado de seu trabalho árduo. Os desafios não terminam aí. O clima é outro fator extremamente imprevisível. Durante o outono, chuvas repentinas podem transformar um solo firme e estável em lama escorregadia e traiçoeira, dificultando tremendamente a locomoção. Imagine. Pequenos córregos que surgem após uma precipitação intensa podem se tornar barreiras aparentemente intransponíveis. As formigas, contudo, respondem com soluções absolutamente engenhosas. Elas formam pontes vivas, usando seus próprios corpos para criar passagens sobre a água. Essa demonstração espetacular de cooperação Eu já permite que vi centenas isso. de formigas atravessem áreas alagadas. Elas fazem sem tipo uma perder um ponte. único membro da equipe. É incrível. Outro obstáculo curioso, mas significativo, é o vento. Para uma formiga, uma rajada de vento equivale a uma tempestade devastadora para nós. Tadinha. Imagina quando a gente o vento assopra uma sopra com formiga. força, as operárias se agarram ao solo com suas patas e mandíbulas, resistindo com toda a sua força. Se algum membro da equipe for levado pelo vento, as demais rapidamente seguem o rastro químico deixado no ar, resgatando suas companheiras sempre que fisicamente possível. A competição por recursos é igualmente intensa e impiedosa. Em muitas regiões, diferentes colônias de formigas disputam o mesmo território limitado. Quando duas colônias se encontram, confrontos diretos são praticamente inevitáveis. Algumas batalhas podem se estender por dias inteiros, resultando em centenas ou até milhares de baixas de ambos os lados.
Para evitar esse tipo de conflito custoso, as formigas investem em estratégias de espionagem. Operárias infiltradas exploram territórios controlados por colônias inimigas, avaliando a força militar das rivais e identificando pontos fracos que podem ser explorados. Além da competição externa, existem desafios logísticos internos. Em colônias extremamente populosas, o excesso de formigas numa mesma trilha pode causar congestionamentos sérios que reduzem drasticamente a eficiência. Nesses casos, as operárias mais experientes desenvolvem sistemas sofisticados de rodovias de formigas, dividindo a trilha em faixas separadas, uma para a ida e outra para a volta. Que legal! Essa organização impressionante minimiza o desperdício de energia e torna o transporte de alimentos exponencialmente mais eficiente. Como é que não tem inteligência? Como é que não tem? Às vezes até nos falta. E elas aí nessa organização, às vezes a gente nem tem essa organização que as formigas têm. O fundamental na preparação para o inverno é a busca por fontes de proteína animal. Embora sementes e folhas forneçam carboidratos essenciais, a proteína é absolutamente indispensável para o crescimento adequado das larvas e a manutenção da saúde da rainha. Proteína é importantíssimo. Para obter proteína, as formigas precisam caçar pequenos insetos vivos. Vivo? Não sabia, não. Riscos consideráveis. Muitas presas, como aranhas ou centopeias, podem reagir com extrema agressividade, Claro. resultando na morte de várias operárias. Gente, não sabia que ela pegava os animais vivos, não. Para reduzir as perdas, as formigas caçadoras trabalham exclusivamente em grupos coordenados. Elas cercam metodicamente a presa, coordenando ataques precisos e simultâneos até que o inimigo seja completamente subjugado. Esse método Caramba. de caça coletiva garante que a colônia obtenha as proteínas necessárias sem comprometer severamente seu número de operárias disponíveis. E olha que interessante que eu já percebi. Tem a rainha, tem a operária e tem as caçadoras. Mesmo Vamos ver com se tem todos mais, né? esses obstáculos monumentais, as formigas jamais desistem. Cada grão de alimento coletado, cada inseto caçado com sucesso, representa uma vitória crucial para a colônia. Ao final de cada expedição extenuante, as operárias retornam ao formigueiro, onde descarregam suas colheitas e reforçam os estoques meticulosamente organizados. Quando o inverno finalmente se estabelece por completo, a colônia se recolhe para dentro. O formigueiro, que por meses foi um centro efervescente de atividade frenética, agora se transforma em um abrigo silencioso sobre a terra congelada. As formigas descansam agrupadas, aquecendo-se mutuamente em torno da rainha, protegidas pelos suprimentos que conquistaram com esforço sobre-humano. Oh, que linda! A sobrevivência de uma colônia de formigas durante o inverno é verdadeiramente uma epopeia digna dos maiores contos de aventura. Caramba, Cada é muita desafio formiga, enfrentado né? e superado é uma prova irrefutável da resiliência e inteligência coletiva desses pequenos seres extraordinários. Ah, outro que está falhando. Embora invisíveis e ignoradas na maior parte do tempo, as formigas desempenham um papel absolutamente fundamental nos ecossistemas, reciclando matéria orgânica, controlando populações de pragas e até aerando o solo que permite que plantas cresçam. Ao observar uma fileira de formigas cruzando seu jardim ou calçada, lembre-se sempre de que por trás daquela pequena trilha, aparentemente simples, existe uma história épica de esforço incansável, coragem extraordinária e cooperação absoluta.
uma história que se repete há mais de 100 milhões de anos e que, contra todas as adversidades imagináveis, continua moldando silenciosamente o mundo ao nosso redor. Essas pequenas guerreiras nos ensinam que não importa quão gigantes sejam os desafios, com organização, trabalho em equipe e persistência, qualquer objetivo pode ser alcançado. Verdade. As formigas são a prova viva de que tamanho não determina a importância e que as maiores conquistas frequentemente vêm dos menores heróis. Estava aqui pensando que quando a gente começa a ver a história de um animal, por exemplo, né? Aí a da formiga, a gente acaba ficando tão apaixonado por eles que eu nem sei, viu? Eu nem... Gente, agora eu já tô aqui, eu não posso mais fazer mal para nenhuma formiguinha. Se eu já não fazia, agora que eu não vou fazer mesmo, né? E aí teve, inclusive, já tem tempos, né? Que a gente teve aquele filme, né? Das formigas. E aí a gente acaba tendo uma consciência maior quando a gente entende, né, o processo, a importância daquele animal, aquelas coisas todas. E agora, né, que eu tô nesse mundo mais rural, aquela coisa toda, eu fico, né, querendo assistir e aprender mais, né, sobre os animais para entender o funcionamento e também as consequências das coisas que a gente acaba fazendo, né, sem saber. E aí eu fico assim super encantada. Aqui mesmo a gente tem no nosso quintal, né? Ele como é que fala? É terra branca, como se fosse um areal. E aí as formigas, elas fazem o maior estrago, porque elas vão fazendo, né, a casa delas por baixo. E aí vai ficando o terreno todo oco, né? Todo oco, fora as plantas, né? Que eles acabam comendo também. Tem a formiga cortadeira, né? Que ela vai cortando todas as folhas, aquela coisa toda. Mas também teve uma vez que eu tava vendo um pouquinho mais, né? Sobre isso. E o pessoal tava falando que quando tem muita formiga assim no nosso terreno e tudo mais, significa que o solo não está muito bom. Então também tudo que a gente vai vendo, né, tudo que vai aparecendo, todas essas pragas, né, entre aspas, que a gente acostuma chamar, tem um porquê. Então por que tá tendo muita formiga? Por que tá tendo muita lagarta? E tudo isso, segundo falam, né, tem uma explicação, é porque está faltando alguma coisa no solo, ou então no meio ambiente ali, né, para elas, que aí fez com que essa infestação, né, acontecesse. Mas quando a gente vê a história delas, poxa, é até bom, né? E aí a gente já não quer mais fazer mal para ninguém, para nenhuma formiguinha, nem nada. E quando eu comecei a ver sobre a abelha, eu fiquei encantada. Aí depois eu descobri que a formiga tem um funcionamento bem parecido, né, com as abelhas. Elas são super organizadas. E aqui, nesse vídeo que a gente acabou de assistir, a gente percebe essa organização, né? E aqui, quando começa a chover... Não, nem começou a chover, na verdade, né? Nem começou a chover, mas a gente já percebe coisas diferentes porque as formigas, elas começam a se comportar dessa maneira, né? Elas vão invadindo tudo, pegando tudo para poder fazer ali, né, a parte de estocagem delas, né? Já que elas vão ficar um tempo sem poder sair, sem alimento. É maravilhoso isso. Aí tem muita formiga. Como é por aí? Me conte. Coloca aí nos comentários. Aproveite e me fale também se você gostou de vídeos assim. Se você gosta, né? Se você gostou desse vídeo. Eu pintando e a gente aprendendo, né? A gente vai conversando, aprendendo, pintando, fazendo de um tudo. Já deixa aí nos comentários que eu vou querer saber.
Não se esqueça também, né, de deixar o seu like no vídeo, para não perder nenhum conteúdo que eu compartilhar por aqui. Aqui foram os materiais que eu utilizei. Esses dois aqui estão falhando e minha pinturinha ficou desse jeito aqui. Gostou?